Então, boa noite a todos os nossos ouvintes, espero que continuem a sintonizar a Rádio Sim, neste programa Ser Igreja, que agora vai para o ar, como habitualmente neste horário, até cerca da meia-noite. A primeira parte, como habitualmente, pode depois visualizá-la no canal do YouTube da Arquidiocese de Braga, ou também na página da Diocese, e até pode, se quiser, partilhar no Facebook esta primeira parte, porque há ouvintes que estão em todo o mundo. Ainda há dias eu recebia a informação e o aplauso do Brasil. Imaginem, do Brasil. Alguém que nos segue no Brasil todas as semanas. Portanto, pode partilhar, e isso é bom, criar uma rede de comunicação. Portanto, cá estamos neste Ser Igreja, como habitualmente nós temos uma parte inicial de diálogo sobre um assunto que interessa à Igreja local ou à Igreja universal. Neste caso vamos falar da Igreja que está em Braga, e o Sr. Arcebispo Primaz é quem nos vai ajudar a refletir um bocadinho sobre algumas coisas que interessam à Igreja que está em Braga. Vamos começar por um livro. O Sr. Arcebispo decidiu, em boa hora, coligir uma série de intervenções que foi fazendo ao longo do tempo e que corriam risco, por estarem dispersas, de se perderem um pouco, e por isso vai publicar A Voz da Catedral, da Cátedra e Catedral, e joga com estas duas palavras não inocentemente. Logo no início, no prefácio, o Sr. Arcebispo escreve: a vida das pessoas orienta-se por ideais. Eles são opções e tornam-se projetos que, por sua vez, passam pelas escolhas cotidianas. Sr. Arcebispo, boa noite. Muito boa noite. É com muito gosto que o temos aqui, como sempre. O senhor é o dono da casa, portanto, isto é um bocado... Os ouvintes também sabem que sim. Já é redundância estarmos a falar do prazer em nos encontrarmos e estarmos juntos. A vida das pessoas orienta-se por ideais. Eu começo, não lhe parece um contrassenso? No tempo em que os ideais se volatilizaram, o Sr. Arcebispo começar o prefácio precisamente com esta frase, que eu subscrevo inteiramente, porque uma vida sem ideal não merece ser vivida. Dr. Carlos Aguiar, eu começaria por dizer e agradecer talvez esta oportunidade, talvez corrigindo uma pequena informação. Este livro que aqui temos, e que depois poderemos daqui dizer que não fica por aqui, não se deve propriamente à minha vontade. Não é? Foi uma certa pressão de pessoas amigas que me disseram que seria oportuno fazer uma edição precisamente do que referiu, das diversas intervenções, quer dentro da liturgia, quer fora, quer de âmbito social, quer às vezes também quase de posicionamento político, não é? Ao longo destes 15 anos que levo à frente da Arquidiocese, não é? Portanto, correspondi, aceitei, digamos, a sugestão das pessoas amigas, procurando naturalmente a ajuda de alguém. Eu queria sublinhar isso mesmo, na medida em que os textos estão todos já publicados na nossa revista Ação Católica, mas era necessário dar-lhe um ordenamento cronológico, temático, a paginação, corrigir às vezes a introdução que tinha, sei lá, saudações e que aqui não interessa, as conclusões que localizavam em determinadas épocas e dar-lhe uma abrangência um pouco maior. E isto é um trabalho de um grande amigo que considero e que tenho um prazer muito grande em o referir, na medida em que é quase também um ato de ação de graças a Deus pela sua saúde, que ainda não recuperou totalmente, mas que está recuperando, que é o Dr. José da Silva Lima. A coordenação é dele, não é? Portanto, a seleção e a organização é o trabalho feito por ele, não é? Com uma pequena introdução, que é necessária, que eu penso que é necessária, porque é de justiça, não foi apenas ele, foram outros que me pediram para fazer esta edição e naturalmente eu não teria tempo nesta ocasião para poder refazer tudo. Refazer não se trata de refazer, mas alguns retoques, sem dúvida nenhuma, que aconteceram. Ele saberá melhor ainda do que eu, não é?
Quanto à pergunta que eu coloco, evidentemente que eu tenho consciência disso, a vida das pessoas orienta-se por ideais, não é? Pode não ser verdade, ou pode parecer que não é verdade, mas eu creio que precisamente aquilo que hoje falta na vida do dia-a-dia é ter um ideal ao qual nós deveríamos corresponder, um ideal que se aponta como uma meta que se quer atingir, não é? Com diversos projetos que se pretendem implementar, concretizar, e isto particularmente também supõe escolhas todos os dias, não é? E eu desde o princípio, desde que sou arcebispo, digamos, o meu sonho talvez, algo carregado de muita utopia, o tal ideal, mas que o sonho comanda sempre a vida, podemos para as pessoas entenderem um bocadinho, não é? É sem dúvida nenhuma o sonho da unidade, digamos assim. Foi isso que desde que eu sou padre me marcou a vida, e que hoje continuo a fazer com que tudo seja uma oportunidade para eu estar em unidade com as pessoas, com as comunidades e com o mundo, não é? E talvez deixar uma interpelação para que também as pessoas procurem viver essa mesma unidade, que não significa uniformidade, antes pelo contrário, não é? E pronto, é este, digamos, o meu sonho, é este o meu projeto, é isto que eu procuro optar todos os dias, identificar-me com cada um, rico ou pobre, sacerdote ou leigo, nos mais variados lugares. O título do livro, A Voz da Catedral ou da Cátedra, não é? O L está entre parênteses. Está aí entre parênteses para dizer a Catedral é a sede, a Cátedra é a cadeira onde se deve ensinar, não é? E eu gosto de dizer também, brincando, eu sou daqueles que prefiro descer da Cátedra, não é? Porque há muita gente que se apresenta como mestre, como sabedor de tudo. Eu prefiro mais, talvez, a humildade, não estar muito na Cátedra, estar mais no confronto direto com a vida das pessoas. Não sei se está a entender, se uma maneira de estar na cátedra. É uma maneira talvez mais simples, talvez mais próxima, para poder efetivamente anunciar algo de diferente, não é? E é isso que naturalmente este livro também pretende, depois para os sacerdotes, talvez acordar para esta realidade, depois para os leigos, não é? Para esta mesma realidade, não é? Eu acho que é importante. Nós corremos sempre o risco de, no caso do Sr. Arcebispo, de um bispo, de uma personalidade política, alguém que tem uma intervenção pública sistemática, consistente, de o seu pensamento não ter o impacto que deveria ter, porque a comunicação social ou se alheia dessa comunicação ou dessas comunicações, ou as deturpa, que é grave, ou então as põe sincopadas. É verdade. Portanto, quando o Sr. Arcebispo faz uma homilia na catedral, ou numa igreja qualquer, ou numa conferência, raramente sai o texto todo. A comunicação social vai buscar aquilo que porventura é mais sensacional e retira muitas vezes de um contexto e não fundamenta devidamente aquilo que se pretende, não é? E isso é importante. Portanto, foi por isso que eu aderi a esta sugestão que vários amigos me fizeram, né, de fazer esta publicação. Esta publicação, que serão 3 volumes. Eu nunca imaginei que já tivesse tanta coisa escrita, e eu que gosto mais da conversa, esta coisa toda, nunca imaginei, né? Então, dentro deste tema de rumo à unidade, a voz da catedral rumo à unidade, né, este primeiro volume tem por título Avalia, porque o esquema que pensámos, eu juntamente com o Dr. José da Silva Lima, foi agrupar em 3 grandes temas: avaliar, anunciar e executar, não é? Portanto, um olhar para a realidade, a verdade que se anuncia e depois determinadas orientações a executar, não é? E, portanto, é quase o ver, julgar e agir. É quase isso, digamos assim, não é? E, se me permite, a preocupação também que tive na escolha, sobretudo da capa, não é? Foi olhar para o nosso Minho,
para os terrenos do nosso Minho, onde o trigo amadurece, mas onde há trigo também verde, não é? Portanto, esta conjugação de trigo já pronto para a ceifa e outro ainda verde, e a princípio ainda tinha um pouco de terra árida, onde efetivamente a semente não tinha chegado, que na verdade não foi possível fazer com que a capa reproduzisse isso mesmo, não é? Mas a ideia é um bocado isto, digamos, há uma semente que se lança, que poderá parecer que está verde, mas caminha para a maturação, não é? Para poder ser colhida, e como diz a palavra de Deus, não é? Porventura para alimentar os passarinhos, aqueles que são de longe, que são de fora, que não são crentes, nunca sabe essas coisas, não sei se está a entender também a comparação, não é? E depois há uma outra coisa que eu queria também sublinhar em relação à capa, que eu penso que tem o seu interesse, não é? É a existência de uma árvore frondosa, não é? Que tem, digamos assim, um significado, não é? Eu estive como secretário do Sínodo, como Bispo Auxiliar, o Sínodo diocesano que aconteceu de 94 a 97, sou arcebispo desde 99, não é? E o Sínodo arquidiocesano, recorda-se com certeza, tratou sobre a paróquia, a renovação da paróquia, e tem um conjunto de determinações que nasceram do trabalho, da colaboração, das propostas de leigos, sacerdotes, religiosos e religiosas, tudo aprovado colegialmente. E o logótipo, o símbolo do sínodo, era precisamente uma árvore, né? Uma árvore com frutos, de tal modo que ainda hoje, no nosso programa pastoral, se olharem mesmo para os cartazes, nós continuamos diante desta realidade de uma árvore que tem um tronco que é Cristo, com ramos diversificados, onde está o arcebispo, está o padre, estão os leigos, não é? Estão todos, não é? Nessa mesma árvore, não é? E quase sempre, digamos, os frutos aparecem nos ramos mais fininhos, digamos assim, não é? Extremidade. Da extremidade. É verdade. Naquilo que parece insignificante, aí é que está o fruto, porventura, mais saboroso e por aí fora, não é? Tudo isto há uma intenção, digamos, de que é um trabalho de todos, a ser feito por todos, não é? Para uma diocese, naturalmente, que pretende também ser um sinal do amor de Deus, não é? O Sr. Arcebispo, a páginas tantas, no prefácio, eu não tive oportunidade de ler. Não, porque já agora, digamos assim, se me permite, portanto, este livro vai ser apresentado apenas no dia 27, aqui a Renascença, e o Dr. Carlos Aguiar antecipa-se sempre, chega antes do tempo, não é? Chega antes do tempo, não é? Criar a curiosidade, evidentemente, mas é publicidade gratuita, não sei se a Renascença depois me vai, não sei, vamos lá ver, não é? Espero que não, porque a apresentação do livro será no dia 27 deste mês de março, portanto, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Auditório Vita, e a apresentação será feita pela vice-reitora da Universidade do Minho, deixe-me dizer assim, uma mulher, eu gosto de sublinhar esse aspecto, digamos, e uma pessoa leiga, digamos assim, não uma pessoa ligada ao nosso mundo, assim, estritamente eclesiástico, clerical, essas coisas todas, não é? E para o qual eu convido os ouvintes para estar presentes, não é? Porque pode ser uma oportunidade, precisamente, até para, pronto, não é para comprar o livro também, já está a publicidade a passar, não é? Mas talvez para sentir vontade de ler e de chegar a muitas pessoas, não é? Mas isto não estamos a apresentar o livro, estamos a apresentar a apresentação. Agora o senhor já conseguiu justificar a intenção. É necessário apresentar a apresentação. Eu não tinha essa intenção, mas pronto, mas já está tudo dito. O Sr. Arcebispo escreveu o livro, eu não o li, não poderia... Não leu porque ele chegou hoje, não é? Está aí com ele na mão, mas está ainda mas não podia, não era impossível fazer uma análise. Ouvi o Sr. Arcebispo muitas vezes, em muitas circunstâncias, mas evidentemente eu não sei que textos ou que... Tem aí coisas, da certeza que o senhor nunca ouviu, e portanto, como muita gente, daí a vantagem do livro, digamos assim, e que as pessoas podem ter. Depois são coisas pequenas, textos pequenos, que se leem agora, que são logo, não é nenhum romance, nenhum tratado que, perdendo o fio à meada, como se costuma dizer, depois já... Não, há aspectos diferentes. Portanto,
Portanto, isto é a apresentação para o convite à é uma coletânea de coisas. E a vantagem que tem. O Sr. Arcebispo, mas permita-me que diga aqui, que lhe peça aqui um comentário. Eu acho que logo no início tem alguma coisa, um pensamento que me parece muito interessante. O serviço numa arquidiocese como a multissecular de Braga não pode fugir a este princípio. Portanto, ao parágrafo que tínhamos lido inicialmente, aos tais projetos e às tais opções, não é? Quando assumi o munus episcopal, coloquei-me perante a responsabilidade de concretizar com sacerdotes e leigos as palavras de Jesus, ut unum sint, que todos sejam um. Este é um desafio que o Sr. Arcebispo tem, inclusive, nas suas armas de fé, para que todos sejam um. Este é um desafio de um ideal, pegando logo na primeira frase, a vida das pessoas orienta-se por ideais. Este é o seu ideal. Eu direi que sim, esse é quase que me apetece dizer, e depois corrijo, a razão de ser, não direi da minha vida, porque a razão de ser da minha vida eu gostaria que fosse Cristo e a Igreja, não é? Mas a razão de ser do meu ministério episcopal, isto é, do meu serviço como bispo, não é? Portanto, querendo viver para Cristo e para a Igreja, aquilo que eu gostaria de contribuir com alegrias e com as tristezas, com os sofrimentos que isto implica, não é? É que a Arquidiocese de Braga, com toda a sua história rica, aí está dito, e quase que ousaria dizer, se muitos arcebispos se impuseram na história, né, por aquilo que construíram, por aquilo que edificaram, por aquilo que fizeram, ruas e tantas igrejas e tantas outras coisas, monumentos, né? Aquilo que eu gostaria, ao fim e ao cabo, de fazer era... E peço ajuda, isto é quase um pedido de ajuda, porque isto não é trabalho é de cada um, não é? Era efetivamente ter uma igreja unida, não é? Que se ponha diversidade de todos, diversidade de ideias, de temperamentos, de feitios, mas também de qualidades, de talentos, porque só, digamos, completando-nos uns aos outros é que nós conseguiremos realizar algo de útil e não só de útil, não é? O Evangelho vai um pouco mais longe. Eu estou plenamente convencido, né, que o grande testemunho que a Igreja é desafiada a dar hoje, e quando digo igreja na paróquia, ou se quiser até comece pela família, a igreja doméstica, né, mas depois na paróquia, depois na diocese, depois na Igreja Universal, é precisamente isto, que todos sejam um. Porque esta expressão de São João, que reproduz, segundo a tradição, as últimas ou das últimas palavras de Jesus Cristo, depois continua, para que o mundo acredite, que todos sejam um, para que o mundo acredite, né? E na medida em que nós, no meio desta divisão toda, em que ninguém se entende, né? Em que cada um olha para os seus interesses, né? Individualmente, em grupo, em partido, sabemos isto no mundo político, né? Se a Igreja desse um testemunho de unidade, né? Que, repito, né? Exige a originalidade insubstituível de cada um, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, na sua maneira de dizer, mas depois também na sua maneira de colaborar e de trabalhar, isto era fundamental. Eu sou um mendigo, pedindo correção fraterna, deixe-me dizer assim, a correção, porque não tenho a pretensão da infalibilidade, definida só está do Papa e em algumas ocasiões, digamos isso tudo perfeitamente, mas este sentido de me sentir corresponsável, não é? E de, se for necessário dizer uma palavra, pois digo, a palavra é o arcebispo, não, é um irmão, não é? Se for oportuno trazer uma sugestão, é uma sugestão que se traz da sugestão. Se for necessário oferecer um trabalho, também é um trabalho que se oferece, a disponibilidade. Isto é que é naturalmente a Igreja hoje, uma Igreja unida, uma Igreja empenhada em dar ao mundo um rosto diferente, um rosto humano, um pouco à semelhança do próprio Cristo, não é? Fica aqui o desafio da voz da Cátedra Catedral, do Sr. Arcebispo, a quem agradeço esta oportunidade de nos... E em primeiro lugar, antes de todos, antes da apresentação e tudo isso... Mas não é a apresentação. Pois, como disse que isso era a apresentação da apresentação no dia 27 deste mês, ficou perdoado, porque é uma quinta-feira, fica perdoado, não é? Já não fico, já posso dormir tranquilo. Já pode dormir tranquilo, não é? Acho que é importante nós dizermos que o nosso prelado tem um pensamento coerente, que tem um caminho e, usando a sua expressão, Sr. Arcebispo, que tem um ideal. Acho que é importante. E que, um ideal, pelo menos como desejo.
Pois, mas e que orienta os passos e que está sempre presente naquilo que se vai fazendo, conseguindo, não conseguindo. Mas isso é outro assunto. O ideal... O importante é recomeçar cada dia, não se deixar cair no desalento, no desânimo, não é? Porque muitas vezes esses momentos acontecem, digamos assim, mas é para a frente, não é? Que temos que andar, lutar, de tal maneira que o ideal não seja ideal de quem sonha só, não é? Mas seja ideal que se vai concretizando, norteador. O ideal é isso mesmo, é seguir um caminho com avanços e recuos e fracassos, mas o importante é ter um ideal. Com certeza. Não? E este ideal que o Sr. E sabendo que nem sempre, digamos, o ideal depende da pessoa e não depende da pessoa, não é? Porque também às vezes há outras pessoas que são contra o ideal, não é? E isso já o sabemos, não é? Pronto, mas é o risco de viver. É o vivermos assim, dentro da igreja e fora da igreja. Mas temos que procurar alertar precisamente para isso, para aquilo que é. Sr. Bispo, aproveitando a sua passagem por aqui, tem a vida ocupadíssima e às vezes até alguém o faz esperar, meia culpa. Há dois assuntos que eu gostaria de não deixar escapar na passagem de hoje aqui do Sr. Arcebispo. Uma delas é que nós vamos entrar no terceiro domingo da Quaresma, e como habitualmente o terceiro domingo da Quaresma há muitos anos é por determinação da Conferência Episcopal o Dia Nacional da Cáritas. Todos nós sabemos o papel da Cáritas na nível de cada diocese, e a Cáritas Nacional, a Cáritas Internacional vai desenvolvendo. Como pastor da Diocese de Braga, eu sei que tem um carinho especial por esta instituição que depende diretamente do prelado. Portanto, não é uma associação qualquer, mas é uma instituição que tem a sua fonte principal, emana diretamente do prelado. Que mensagem é que o Sr. Arcebispo gostaria de, através do microfone da Rádio Sim, deste programa, transmitir aos diocesanos, isto é, às suas ovelhas, a todos aqueles, e aos homens de boa vontade que eventualmente não frequentam a igreja, mas que são sensíveis à ação pastoral da Cáritas? Já dissemos aqui que o tempo da Quaresma é um tempo oportuno que devemos aproveitar para olhar para o mundo e para o mundo que nos rodeia, né? E este olhar para o mundo que nos rodeia é reconhecer que a Cáritas, a caridade, é algo de absolutamente necessário, né? Não apenas para viver num determinado momento, mas para estar presente na vida, né? Agora, nós habituámos-nos às causas e ganhamos amor pelas causas quando há um determinado momento onde é sublinhado esse valor particular. E é por isso que existe uma espécie de uma semana da Cáritas e depois um domingo onde se fala da Cáritas, onde os cristãos são convidados a partilhar do muito ou do pouco que possuem, para que a Cáritas possa, durante todo o ano, dar de comer a quem tem fome, de vestir a quem está nu e tantas outras situações. Hoje pode ser pagar a renda, pode ser pagar a água, para dar os medicamentos, pode ser a refeição, encontrar casa. São muitas, pagar receitas médicas, medicamentos, são muitíssimas as situações que temos, não é? E que batem à nossa porta e que nós habitualmente encaminhamos para a Cáritas, para que dentro daquilo que nos é possível se possa responder. A partilha deveria ser, eu vou dizer, o pão nosso de cada dia, não é? O tempo da Quaresma tem também a característica do contributo penitencial ou da partilha, também tem essa outra vertente, não é? Mas como nós temos tido um certo atrevimento com algumas ideias que têm sido consideradas inovadoras, eu aproveito para voltar a referir o café suspenso, que tem tido experiências muito interessantes, não é? Não apenas no café, como foi dito, é o pão, é a refeição, é o renunciar. Eu que ponho de lado um café e alguém pode tomar o café em vez de eu tomar dois, ponho de lado o pão e que em vez de comer dois. Isto são coisas pequeninas, não é? Que vão modificando a sociedade, não é? Modificam a sociedade. E o cristão tem que ser fermento desta sociedade nova, digamos, a partir destes gestos pequenos, não é? Portanto, acontece a Cáritas, que é um momento
propício e favorável para, de um modo generoso, o cristão não se esquecer que deve ser permanentemente solidário, cotidianamente viver o espírito da caridade, né? E acreditar que a generosidade não significa perder. Ser generoso é, como diz o Evangelho, receber 100 por 1. No momento oportuno, do modo ou do outro, porque aquilo que se dá nunca faz falta, né? Aparece de outra maneira. Né? Primeiro capítulo já está visto, o segundo capítulo também está visto, vamos ao terceiro capítulo. Este ano a Igreja Universal e sobretudo na Europa celebra um acontecimento importante. São os 50 anos de um breve de Paulo VI, Passis Núncio, o Anúncio da Paz, dedicado a São Bento, padroeiro da Europa. Uma Europa que está, parece outra vez, a reagitar-se de uma forma perturbadora, sobretudo ao Oriente, com uma certa fragilidade nela toda. A Irmandade, a mesa administrativa da Irmandade de São Bento da Porta Aberta está a organizar um conjunto de atividades ao longo do ano. Como é que o Sr. Arcebispo, como pastor desta igreja, onde está esta Irmandade, onde há um santuário que é dos mais concorridos de todo o país, como é que vê este ano jubilar em que Paulo VI, vamos recordá-lo, em que Paulo VI fazia o apelo da paz? Como é que o Sr. Arcebispo sente isto? É oportuno? Não é oportuno? Qual é o seu sentir? Não só é oportuno, é urgente, não é? Talvez para os ouvintes seja bom contextualizar. A última guerra mundial, como guerra que foi uma guerra de destruição. Devastadora. Devastadora destruição. Daquilo que poderia, quem sabe, sei lá, haver alguma razão para destruir dentro dos conflitos bélicos, não é? E aquilo que não tem razão absolutamente nenhuma, não é? E uma das coisas que foi destruída foi o convento dos beneditinos, do tempo de São Bento, depois de ter passado por foi de Monte Cassino, né? Lá no alto do monte, totalmente isolado, que não fazia mal a ninguém, mas que foi totalmente destruído em 1944, creio que estou a falar a verdade, né? Pelos alemães? Pelos alemães, sim. Depois foi, com muito esforço, reconstruído, está mais ou menos como era naquela altura, naturalmente com algumas adaptações, e em 1964 foi a inauguração, a reabertura desse novo espaço mosteiro onde habitavam antes e iriam continuar a habitar, a partir daquela altura, novamente os beneditinos como a sua casa-mãe. Né? E é nessa altura, nesse momento, que o Papa Paulo VI proclama o São Bento padroeiro da Europa. Né? Padroeiro da Europa, uma Europa que deve ser de paz, que deve ser de convivência, na diversidade, né? Dos países, das culturas, das tradições e tantas outras coisas. Né? Se nós olharmos desde 64 até os dias de hoje, 50 anos passados, isto não acontece. Os conflitos nem sempre são tão bélicos e tão cruéis como a guerra de 1945, né? Mas está aí. E hoje continuamos a ver estes rastilhos aqui ou acolá. Né? Portanto, é importante pensar nisto. Né? E é importante que a Europa, como a Europa direi, uma necessidade, né? Mas tem que ser uma Europa que saiba respeitar o diferente, né? Na sua origem, que não tenha vergonha do que é a sua origem, o que a marcou, digamos assim, e nesta origem que poderá ser única, que verifique que é a tal árvore que atrás eu falava em relação a outro assunto, né? Tem vários ramos, várias manifestações religiosas, culturais, artísticas, e isto é possível, não é? E isto é possível desde que, ao fim e ao cabo, se conjugue uma ligação, digamos assim, com a responsabilidade de cada um, simbolizada na regra de São Pedro, não é? De São Bento, peço desculpa, não é? Pelo trabalho, não é? Há uma responsabilidade de cada um trabalhar
naquele tempo era mais o campo, mas hoje o trabalho pode ser muito mais vasto. É preciso trabalhar a paz e a harmonia entre os povos, não é? Mas não basta, é preciso outra dimensão e olhar um bocado para o alto, olhar só para a terra e para aquilo que temos debaixo dos pés, leva-nos novamente à avidez, a sentir necessidade de muita coisa que nunca teremos, não é? É preciso também o ora, isto é, encontrar-se consigo, fazendo diversas experiências de intimidade, de comunhão com Deus, não é? O facto de na Arquidiocese de Braga existir um santuário, não é, que é a nível, digamos assim, de Portugal dos maiores, não é, em termos de peregrinos, não é, deveria ser um apelo mesmo para este país, que é possível, que é necessário, que é urgente, não é, uma convergência para que se possa viver em paz, tranquilidade, com aquilo que é indispensável, não é verdade, mas conjugando o esforço de cada um e reconhecendo que este esforço de cada um é sempre insuficiente se não há o outro braço, digamos, não é? Que é a ligação com o transcendente e o sobrenatural. Ora et labora. Ora et labora, que é o lema de São Bento, que para além da devoção, que porventura as pessoas que passam pelo São Bento nem sequer tomem consciência disso, vejam só um santo que pensam que é milagreiro, não é? E eu ainda há dias estive na apresentação de um livro de um escritor que está na moda e que se diz ateu, mas que reconhece a importância do transcendente, não é? E então ele dizia-me, concluindo, que é impossível, não é? Dizendo que quando era miúdo o São Bento lhe tinha retirado uns escravos que tinha e por aí fora. Então ele dizia, eu acredito em São Bento, mas não acredito em Deus, não é? É impossível, porque São Bento é alguém que viveu para Deus, mas ele dizia, eu assim publicamente, eu dizia, olha, desculpe, mas isso mas estou a falar assim, sabe o que eu estava? É que São Bento é um buscador de Deus. Perfeitamente, e foi isso que eu disse a esse homem, porque naquilo que ele escreve, porque escreve bem, é um escritor, não é? E ele manifesta na sua, não sei se na sua lapiseira, na sua caneta ou no seu computador, não é? Um sentido de inquietação e de procura de algo que está para além dele mesmo, não é? Eu disse-lhe isso mesmo, não é? Eu disse-lhe isso mesmo, não é? Até porque faz um romance, e o terceiro capítulo, em que depois das peripécias habituais do romance se voltam a juntar, então ele diz mesmo abertamente, né, que foi o espiritual a nossa força, isto entre um homem e uma mulher, né? E ele reconhece isto, né? Mas depois diz que não acredita em Deus. É esta confusão que anda na cabeça das pessoas, não é? Que importaria, digamos assim, saber distinguir, não é? Portanto, esse homem dizia que não acreditava em Deus, mas acredita no buscador de Deus. Ele próprio será um buscador de Deus. Está no bom caminho. O que está escrito. Está no bom caminho. Eu disse-lhe isso mesmo depois, não é? E provavelmente é capaz, em muitas coisas, ter hábitos e tradições e outras coisas de fé, não é? Cá está o desafio, no fundo, tornarmos-nos todos buscadores de Deus. Evidentemente, e se há agora este congresso, pode ser naturalmente uma oportunidade para estar presente ou não, mas para se deixar pôr em questão sobre isso, e que a nossa devoção a São Bento, não esqueçamos que um dos temas, e lá está, as tais opções, as tais escolhas cotidianas que eu dizia, não é? E uma das minhas opções é falar de programa pastoral, não é? Lembrar, não é? E que este ano tem vários eixos, vários pontos. Um deles é a religiosidade popular. Então, redescobrir o sentido da religiosidade popular, de muita gente que caminha sem saber como nem porquê, só por isto ou por aquilo, e por que não dizer isto? São capazes de ir a pé quilómetros e quilómetros e nem sequer ir à Eucaristia, por exemplo, não é? Isso fica incompleto. É preciso, por outro lado, que os santuários têm que ser meios e espaços que manifestem de um modo mais eloquente, ou então, como nós dizemos, de uma maneira digna e bela, a liturgia de louvor a Deus. São trabalhos a fazer, não é? O Papa Francisco diz isto na exortação apostólica. É verdade. E assim a vida é alegria. Assim a vida é alegria. Muito obrigado. Obrigado eu. E até uma próxima.
próxima oportunidade, se Deus quiser, e espero que o livro tenha o maior êxito possível. Não foi feito com essa intenção, e espero que seja uma semente no meio. Eu estava a dizer o êxito de muitos leitores. Aí sim, pode ser, aí está bem. Nesse aspecto é bom que seja, não é? É bom que sim. Muito obrigado. Obrigado.